Saudações, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Centro Acadêmico de Tsalala e hoje vamos dar continuidade parte 5, Exame de Matemática 2017, Instituto Superior de Relações Internacionais ou Universidade Joaquim Chissano. Então vamos ao número 28, porque no vídeo anterior não pudemos concluir o exercício, ok? Então vamos começar daí mesmo. Use a progressão aritmética, temos aí uma progressão aritmética, ok? Para calcular a soma, ok? 7 mais 14 mais 21 mais reticências mais 77, ok? Então, nós precisamos de calcular a soma e já sabemos que é uma progressão aritmética. Como é que se determina a soma de n termos numa progressão aritmética? N sobre 2. A1 mais o último termo, ok? Nós já temos aqui o último termo, que é o AN nesse caso, já temos também o primeiro termo, mas não temos o N, porque nós não sabemos essa progressão aritmética quantos termos possui para depois efetuarmos a sua soma. Então o que é que nós devemos fazer? Podemos contar com a determinação do termo geral, ok? Que é o quê? A1 mais N menos 1 vezes D, que é a diferença de uma PA. Então, a diferença de uma PA, como que nós determinamos, é o segundo termo menos o primeiro, ok? Então, temos aqui 7. Então, vamos prosseguir. O último termo é 77, ok? Igual ao que é o primeiro termo, que é 7. Mais o N que nós queremos determinar para conhecermos o número total de termos desta PA. Menos 1 vezes o D, que é a diferença 7. Então, 77, esse 7 passa a ser negativo e esse 7 que está a multiplicar passa a dividir, ok? Isso vai ser igual a N menos 1, ok? Então, 107 menos 7, ficamos aqui com 70. 70 por 7, 10. Então, esse 1 que é negativo passa a ser positivo, então temos aqui N igual a 11. Então, quer dizer que temos 11 termos desta PA. Então, podemos fazer a substituição. Então, estamos a efetuar a soma de 11 termos. 11, que é o N sobre 2, o primeiro termo, 7, mais o último termo, 77. Continuando, 11 sobre 2, 7 mais 77, então ficamos aí com 84. Então, temos aqui 84. Então, 84 dividido por 2, metade de 84 é... Qual é a metade de 84? 42, ok? Então, vamos efetuar essa operação. Temos aqui soma de 11 termos, então vamos ter aqui 42 vezes 11. Então, 42 e 42. Assim, efetuamos a soma. Abaixamos o 2, 6 e 4. Então, essa aqui vai ser a multiplicação ou a operação final. Vamos obter o seguinte resultado: 462. Ok? Assim já fizemos o número 28. Vamos avançar para o número 29. O que diz o número 29? Então vamos a isso. Então, o número 29 diz o seguinte: quantos números pares consecutivos, incluindo o 2, somam 4.200? Então, a soma de n termos pares, ok, incluindo o 2, é 4.200. Então, são quantos esses números? Então, o objetivo é determinar o n, ok? E se nós temos números pares, então, incluindo 2, ok? Então, vamos iniciar do próprio 2. Depois vamos ter o quê? 4 é um número par. 6, assim sucessivamente, até ao último termo, que nós não conhecemos. Ok? Então, desta feita, já sabemos que o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 4, então assim já podemos determinar aquela que é a razão da PA. Isso é uma PA. Então ficamos aqui com 4, que é o segundo termo, menos 2. Isso vai ser igual ao que? A 2. E desta feita nós já podemos determinar o último termo desta PA. É possível. É possível determinarmos o último termo desta PA. Ou, vamos lá, a soma de n termos de uma PA é igual a quê? É igual a n sobre 2, a 1 mais o AN. Não temos o último termo e também não temos o n. Logo, podemos transformar o AN no termo geral, porque já conhecemos a sua forma. Então, soma de n termos vai ser o que? N sobre 2, A1 mais o AN é A1
mais n menos 1 vezes o d. Então, esses parênteses que eram curvos transformam-se em retos. Então, continuando, passamos a ter o seguinte: soma de n termos vai ser o quê? N sobre 2. Então, aqui vamos ter A1 mais A1, 2 vezes o A1, mais N vezes o D, menos D, ok? Aplicando aqui a propriedade distributiva. Então, vamos continuar. Podemos fazer as substituições, porque só temos uma incógnita, nesse caso que é o N, número de termos. Vamos a isso. Soma de N termos, temos aqui 4.200, ok? N é o que nós estamos à procura e 2 está aqui a dividir 2 vezes o primeiro termo, que é, vamos a isso, o primeiro termo é o 2, mais o N que nós estamos à procura, o D é 2, menos o D que também é 2. Então vamos resolver isto. Esse 2 pode passar a multiplicar, passamos a ter 4.200 igual vezes 2, ok? Vezes 2 igual a N. Então aqui ficamos com 4 menos 2 mais 2N, ok? Então ficamos aqui com um número extremamente elevado. Vamos a isso. Temos aqui, vamos ter 0, 0, então 4. Estamos a fazer a multiplicação. 0 e 2 vezes, aqui vamos ter 8. Ok? N, aqui ficamos com 4 menos 2 vai dar 2. Então, aqui ficamos com N vezes 2, que vai dar 2N. Mais N vezes 2N, ficamos com 2N ao quadrado. Ok? Então, já dá para perceber que vamos obter aqui uma equação quadrática. Então, passamos esse valor para o segundo membro. Ok? Então, o segundo membro, o que é que nós tínhamos? 2N ao quadrado mais 2N, então esse valor passa a ser negativo, 8.400, então isso é igual a 0. Agora, todos esses coeficientes são divisíveis por 2, então nós podemos dividir por 2 para podermos simplificar a nossa vida, ok? Então passamos aqui a ter N ao quadrado mais N menos 4.200, ok? Então, isso vai ser igual a 0. Agora, dois números que multiplicados entre si temos 40.200 e adicionados entre si temos aí o 1. Então quais são esses números? Não é fácil, então podemos determinar o delta, ok? Estas são dos coeficientes: A igual a 1, B igual a 1, C igual a menos 4.200. Agora, delta aqui para ser igual a quê? B ao quadrado, 1, menos 4 vezes o A, que é 1. Elemento neutro, podemos então colocar menos 40.200. Então, aqui ficamos com delta igual a que? A 1, menos vezes menos, mais. Então, 4.200, 40.200 vezes 4. Então, o que é que nós temos aí? Passamos a ter 0, 0, 8, 0 e 16. Então, isso vai dar o quê? 16. Ou 160.801, ok? Então, vamos fazer essa operação, ok? Raiz quadrada desse número, quando é que dá? Raiz quadrada de 160.801, ok? Então, depois disso, vamos obter um resultado aqui. Alguém tinha dito que vocês vão entrar com máquina, então não podem se assustar com isso. Então, depois vão determinar o N1 e o N2, ok? Usando a fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o A. Então, depois disso, vão escolher aquele valor que for positivo, ok? Então, aquele valor positivo é que vai ser a solução. Nesse caso, vai ser o número de termos desta PA. Então, podemos avançar para o número 30, ok? Então, isto aqui vocês podem dar continuidade e não tem nada de especial. Então, vamos a isso. Número 30, o que é que diz? Então, vamos a isso. Vamos ao número 30. Então, no número 30 temos o gráfico da função, temos aí y é igual a módulo de menos x menos 1, ok? Então, qual vai ser o gráfico? Então, temos várias opções aí. Então, o que nós devemos fazer? Temos aqui uma função
modular. Então, tendo uma função modular, o que nós vamos fazer? Vamos escrever segundo a definição. Módulo de menos x menos 1 vai ser igual ao quê? Ao próprio argumento menos x menos 1, se esse argumento menos x menos 1 é maior ou igual a 0. Vai ser igual a menos o argumento menos x menos 1 se este argumento menos x menos 1 for menor que 0. Então, assim, aplicamos a definição de módulo. Ok? Feito isto, então, nós devemos dar continuidade aqui. Então, passamos a ter o quê? Vai ser igual a menos x menos 1 se, então, passando esse menos 1 para o segundo membro. Ficamos com menos x maior ou igual ao quê? A 1 positivo. Então, menos vezes menos mais x, menos vezes menos mais 1. Então, se o menos x for menor que o 1 também passa para o segundo membro, 1 positivo. Ok? Então, aqui temos que é menos x, então multiplicamos ambos os membros por menos 1. Menos x, também multiplicamos ambos os membros por menos 1. Então, passamos a ter o seguinte, espero que ainda haja espaço suficiente para tal. Então, logo vamos obter o quê? Qual é que vai ser a condição? Menos x, acho que ainda é visível, menos 1. Se, então, x, menos vezes menos mais. Assim, vamos mudar o sentido de desigualdade, porque estamos a multiplicar com menos 1. Então, menos vezes mais, menos 1. Vai ser x mais 1, se, menos vezes menos mais, então ficamos aqui com x, também mudamos o sentido de desigualdade e menos 1, ok? Então, essas são as condições que nós devemos ter em conta. Então, temos aqui duas funções. Essas funções são lineares. Então, vamos trabalhar com a primeira função. Então, y é igual ao quê? A menos x menos 1. Então, o que é que nós precisamos para construir o gráfico de uma função linear? Então, precisamos de dois pontos. O primeiro ponto vai ser o quê? 0 da função, onde o gráfico toca no eixo dos x. Então, para tal, vamos igualar o y a 0. Então, ficamos aqui com 0 igual a menos x menos 1. Então, esse 1 ou esse x pode passar para o primeiro membro, ficamos aqui com x igual a menos 1. Então, o gráfico toca no eixo x no ponto x igual a menos 1. O segundo ponto chama-se ordenada na origem, ok? Então, ordenada na origem quando o x for igual a 0, nesse caso. Então, y vai ser igual ao que? Menos vezes menos 0, menos 1. Então, isso vai dar o que? Menos 1. O gráfico toca no eixo y, no ponto y igual a menos 1. Então, são esses dois importantes para a construção do gráfico de uma função linear. Então, podemos fazer o mesmo para a segunda função, que é y igual a x mais 1. 0 da função, qual é que vai ser? O 0 da função. Y igual a 0, então ficamos aqui com 0 igual a x mais 1. Então, esse 1 pode passar para o primeiro membro, ficamos com x igual a menos 1. Ordenada na origem. Qual é que vai ser ordenada na origem? Então, se x é igual a 0, então y é igual a 1. Então, podemos construir os gráficos. Vamos a isso. Então, quais são os pontos importantes aqui? X aqui. E temos aqui, por exemplo, para x temos 1, temos menos 1, temos mais ou menos nessa região menos 1, temos mais ou menos nessa região o 1. Ok? Temos o próprio 0, menos 2, ok? 2 e menos 2. Então, para a primeira função, o que nós temos? Quando y é igual a 0, então x é igual a menos 1. Então, 0 da função é no ponto x igual a menos 1. E ordenada na origem vai tocar no ponto y igual a menos 1. Então, é uma função decrescente, claramente, porque o seu coeficiente angular é um valor negativo ou menor que 0. Então, vamos construir a nossa função linear. Então, vamos ter algo parecido com isso. Então, deve passar naqueles dois pontos. Ok, já fizemos a construção da primeira função, que é y igual ao quê? A menos x
menos 1. A segunda função tem como zero da função também menos 1. Então vai tocar neste ponto x igual a menos 1 no eixo das abscissas. E tem como ordenada na origem y igual a 1. Ou seja, vai ser uma função crescente. Essa aqui vai ser crescente. Então temos aqui. Ok. Então temos algo parecido com isso. É uma função crescente, y igual a x mais 1, porque o seu coeficiente angular é um valor positivo. Agora, o que nós devemos verificar? Devemos verificar as condições. Ok? A função y é igual a módulo de menos x menos 1. Vai ser igual a menos x menos 1 se o x for menor ou igual a menos 1. Então, valores menores ou iguais a menos 1 encontram-se à esquerda desse número. Então, a parte aqui vai ser importante, né? Que nós vamos destacar é essa. De menos infinito até o menos 1. Deixa eu colocar uma atividade diferente aqui para poderem perceber melhor. Então, vamos ter algo parecido com isto. Nessa parte nós vamos destacar função modular. A função y igual a módulo de menos x menos 1 vai ser igual a x mais 1, que é essa função linear crescente, se o x for maior que menos 1. Então, é a parte direita, ok? Então, nesse caso, vamos valorizar essa parte. E desta feita, teremos construído essa função modular. Então, qual é a parte importante aqui do gráfico? Eu vou tirar isto aqui para ser muito bem visível, ter a melhor compreensão possível. Então, aí está. Esta que vai ser a função modular. Função modular. E já está. Ok. Vamos dar continuidade. Então, vamos para o número 31. 31. Então, vamos para o número 31. O que é que diz o número 31? Então, vamos a isso. É possível colocar aqui o número 31. Ainda há espaço suficiente para os bichos. Sim. 31. Temos aí uma expressão, né? 1 sobre 1 menos 2 cosseno de 30 graus mais 1 sobre 1 mais 2 seno de 60 graus. Então, temos cosseno de 30, temos seno de 60 graus. Então, para quem conhece a tabela de ângulos especiais, então isto não vai ser complicado. Então, podemos construir aqui ao lado, só para refrescar a memória de alguns ângulos especiais. Só temos seno e cosseno, ainda bem. Então, vamos ter aqui seno e cosseno. Os determinados ângulos, vamos começar com 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, temos aqui raiz quadrada de 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Esse vai ser o resultado de seno de 30 graus. Depois, raiz de 2 sobre 2, raiz imperfeita, então esse que vai ser o resultado. Raiz de 3 sobre 2, e depois vamos esse resultado para aqui. São ângulos especiais, então raiz de 3 sobre 2, esse para aqui, raiz de 2 sobre 2, e esse para aqui, 1 sobre 2. Então, já temos todos os resultados que nós precisamos para calcular isto. Então, 1 menos 2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, mais 1 sobre 1 mais 2 vezes seno de 60. Então, seno de 60 graus é também raiz de 3 sobre 2. Então, simplificamos esse 2 com 2, esse 2 também com esse 2. Continuando, passamos a ter o seguinte. 1 sobre 1 menos raiz quadrada de 3. Mais 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 3. Então, como é que nós podemos resolver isso? Vamos aplicar um mínimo múltiplo comum, ok? Então, nesse caso, é como se nós tivéssemos números primos. Então, levamos esse denominador para aqui. 1 mais raiz quadrada de 3. E esse para o outro lado. 1 menos raiz quadrada de 3. Ok? Então, continuando, o que é que nós vamos ter? Então, essa expressão vai multiplicar o 1. Então, vai dar, o resultado vai ser dessa expressão. 1 mais raiz quadrada de 3.
Então, mais essa expressão, ok? A multiplicar o 1, elemento neutro da multiplicação. Qual vai ser o denominador? 1 menos raiz quadrada de 3, 1 mais raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada e menos raiz quadrada de 3 são números simétricos. Então, o resultado vai ser 2, 1 mais 1, 2. Sobre, então, temos aqui x menos y, x mais y. A multiplicar o x mais y. Casos notáveis. Temos aqui diferença de quadrados. Então, o primeiro, 1 ao quadrado, menos o segundo, que é raiz quadrada de 3, também ao quadrado. Então, esse 2, dispondo com 2 do índice, vamos simplificar. Continuando, vamos ter o seguinte. 2 no numerador, 1 ao quadrado, 1, menos 3. Então, 2 sobre 1 menos 3, menos 2. Então, o resultado vai ser o quê? Menos 1. Assim, já temos o resultado dessa expressão. Vamos dar continuidade. Vamos dar segmento e vamos ao número 32. Então, vamos ao número 32. Vamos ver isso. Então, o que é que diz o número 32? No número 32, temos aí a solução da equação 2 cosseno de x igual a 1. No intervalo de π, até 2π. Então, vamos a isso. Como é que nós fazemos? O primeiro passo é que devemos ter em conta esse intervalo, mas podemos efetuar a resolução. Então, temos aqui o 2 a multiplicar no primeiro mesmo. Então, passamos a ter cosseno de x é igual a 1 sobre 2. Então, esse é o resultado de ângulos especiais. Nós já sabemos. Até colocamos a bocado. Ok? Chapa aqui, mas ok, já tinham visto. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar a função cosseno. Como é que se comporta a função cosseno? Então, colocamos aqui o círculo trigonométrico, ok? Algo parecido com isto. E depois, o que é que fazemos? Cosseno, com sono, ok? Então, com sono, a pessoa pode dormir e obter sonhos, ok? Positivos, né? Se a pessoa sonha enquanto é rica. Agora, pode ter pesadelos, então vai ter sonhos negativos. Mas a pessoa consegue dormir. A pessoa quer realizar qualquer atividade parada enquanto está com sono, então essa produtividade muitas das vezes vai ser igual a zero. Por exemplo, quando a pessoa tenta conduzir enquanto está com sono, ok? Então, essa atividade muitas das vezes é nula porque pode acidentar, ok? É por essa razão que vamos colocar aqui. Então, cosseno, com sono, então não pode conduzir. É melhor descansar por um determinado período e pode continuar, ok? Então, vamos dar continuidade. Cosseno. Então, o cosseno, se for no primeiro quadrante, por exemplo, ok? Ele vai ser positivo. Então, esse cosseno aqui é positivo. E nós temos aqui 0. É melhor colocar uma tinta diferente para poderem perceber melhor. Então, temos aqui 0 graus, né? Ou em radianos, então vamos ter 0. Π sobre 2, porque π corresponde a 180 graus. 180 sobre 2 vai dar 90 graus. Ângulo reto. Π, 180 graus. 3π sobre 2 e 2π. Então, nós vamos considerar valores que estejam neste intervalo de π até 2π. Por exemplo, cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, que é 270 graus, é igual a 0. Cosseno de 2π é igual a 1. Agora, quando é que cosseno é igual a 1 sobre 2 no primeiro quadrante? Então, podemos colocar aí, é quando nós tivermos raiz de 3 sobre 2, certo? Então, quando nós tivermos este 3 sobre 2, então, isso aí, qual é o ângulo? Quando é que cosseno é igual a 1 sobre 2, um momento só. Então, voltamos a colocar a nossa seno, cosseno. Então, 30, 45, 60. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 para seno e raiz de 3 sobre 2. Então, aqui temos o quê? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, cosseno vai ser igual ao quê? A
1 sobre 2 se o ângulo for de 60 graus. Ângulo de 60 graus é mais ou menos nessa região, ok? Aqui vamos ter o quê? 30, aqui vamos ter a metade, então nessa região vamos ter mais ou menos 60 graus. 60 graus em radianos temos o quê? Π sobre 3, ou seja, 180 dividido por 3. Ok? Então vamos ter este ângulo aqui. Esse aqui vai ser um ângulo no primeiro quadrante. Agora, quando é que o seno volta a ser positivo? O cosseno volta a ser positivo no quarto quadrante. Então vamos ter mais um ângulo. Agora, esse ângulo de 0 até aqui, 60 graus, ou π sobre 3, vai ser igual a este ângulo aqui. Ok? O que está a acontecer aqui é que nós vamos descrever o sentido anti-horário, ok? Mas aqui vamos descrever o sentido contrário, que é o sentido horário. Então vamos ter o quê? Menos π sobre 3. Em outras palavras, podemos ter aí o menos π sobre 3. Agora, como é que nós podemos descobrir esse valor aqui que é do quarto quadrante? Então, nós vamos percorrer deste ponto, ok? Vamos ter 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais algo aqui, ok? Então, no final das contas, vamos ter o quê? É como se nós tivéssemos todo o círculo menos 60, ok? Para podermos obter o que nós precisamos, né? É 2π menos o π sobre 3. Então, esse vai ser o resultado. Então, x vai ser igual a 2π menos... Então, é 2π menos π sobre 3. Então, quando é que isso vai dar? MMC aqui, 3. Então, passamos a ter o quê? X igual a 3 vezes 2, 6. π menos π sobre 3, que é o mesmo denominador. Então, 6 menos 1, vamos ter aqui 5π sobre 3. Esse vai ser o resultado. Ângulo do quarto quadrante. Então, aqui é 5π sobre 3. Assim, respondemos o número 32. Então, podemos avançar para o número 33. Então, vamos a isso. O que é que diz o número 33? Então, o pedido do número 33 é o seguinte. A função f de x é igual a menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 1. Tem seu mínimo no ponto, então o objetivo é de encontrar o mínimo desta função. Ok? Então, para tal, o que é que nós devemos fazer? Devemos determinar a primeira derivada e igualar a zero, porque nós só podemos ter mínimo ou máximo de uma função onde houver mudança de monotonia, ok? Ou seja, onde a primeira derivada é igual a zero. Então, vamos determinar a primeira derivada desta função. Então, aqui temos o menos, então vamos derivar o x ao cubo. Ok, vamos derivar isso aqui parcialmente. Então, mais o 3 como uma constante. Então, uma forma rápida de resolver essa derivada é manter o 3. Ok? E depois derivarmos aquilo que vai ser a nossa variável. Então, menos 1 também vamos derivar. Então, a primeira derivada vai ser igual a quê? Menos derivada de x ao cubo. Então, é como se nós tivéssemos u elevado a n. E vamos derivar isto. Vamos ter o quê? N, u elevado a n menos 1 vezes u derivado. Então, 3, x elevado a 3 menos 1, 2. Vezes derivada de x, que vai dar 1. Mais 3 vezes o quê? 2 vezes o quê? X elevado a 2 menos 1. 1 menos 0. Então, o resultado vai ser menos 3x ao quadrado mais 6x. Assim, temos o resultado da primeira derivada. Precisamos do mínimo, então a primeira derivada deve ser igual a 0. Então, essa expressão, menos 3x ao quadrado mais 6x, deve ser igual a 0. Colocando em evidência o termo comum, temos aqui o x em evidência, ok? Então, ficamos com menos 3x mais 6. Isso deve ser igual a 0. Aplicando a regra de anulamento do produto, passamos a ter x igual a 0 ou menos 3x mais 6 também igual a 0. Ok? Então, já temos o resultado aqui. Então, esse 3x pode passar para o segundo membro. 6 igual a 3x. Então, esse 3 que está a multiplicar pode passar a dividir. 6 por 3, isso fica igual a x. Então, x igual a 2.
Então, este é o zero da derivada. Tendo o zero da derivada, então vamos construir aqui valores de x, valores da primeira derivada e a própria função. Temos aí o zero, que é o 2, então vamos escolher de menos infinito até 2 ou de 2 até mais infinito. Então, de menos infinito até 2 podemos escolher o zero. Então, colocando o zero aqui na primeira derivada, vamos ter o quê? Um momento só. Estranho isso. Então, colocando zero aqui na primeira derivada, vamos ter zero. Temos mais um zero. Sim, um momento só. Temos mais um zero, que é o zero. Eu não tinha verificado. Então, temos mais um zero, ok? Então, temos mais um espaço aqui de 2 até ao mais infinito. Agora sim. A tabela está muito bem composta. Agora, de menos infinito até zero, podemos escolher o menos 1. Então, colocando aqui menos 1, vamos ter menos 1, vai dar 1. Então, menos 3. Então, ficamos aqui com menos 3 mais 6 vezes o menos 1. Então, vamos ter o resultado negativo. 0 é o zero da derivada, incluindo o 2. De 0 até 2, vamos escolher o 1, por exemplo. Então, passamos a ter o quê? Menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Então, temos aqui um resultado positivo. De 2 até mais infinito, podemos escolher o 3. Então, tendo o 3 aqui, vamos ter o quê? Menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Então, ficamos aqui com menos 27. Menos 27 mais 18 é um valor negativo. Então, quando a primeira derivada é negativa, então a função é decrescente. Quando for positiva, a função vai ser crescente. Ok? Então, neste ponto, x igual a 0, vamos ter um mínimo da função. Então, como nós precisamos do mínimo, exatamente neste ponto, x igual a 0, então vamos substituir na função